Olá pessoal, estou aqui para fazer um estudo a respeito das profecias da Bíblia. A ideia desse estudo começou quando eu li o livro de Newton a respeito de Daniel e Apocalipse de João. Newton, Isaac Newton, o carinha da física, com o cabelo engraçado, sim, um dos maiores mentes da humanidade, uma das mentes mais brilhantes. Sim, ele escreveu um livro a esse respeito, ele estudou muito a Bíblia. E eu li esse livro e me despertou muito interesse por certos pontos e eu comecei a fazer esse estudo. Esse estudo não é uma tentativa de prever o que vai acontecer no futuro, é mais uma tentativa de nos situar na linha do tempo profético. Em que ponto do tempo profético nós nos encontramos hoje, no ano de 2018, que é quando eu estou gravando esse estudo. Não vou aqui dizer, não, essa é a verdade, cheguei a essa conclusão, é isso, a profecia se resume a isso aqui. Não, a profecia de Deus ela é ampla, tem muita coisa, mas estamos aqui tentando buscar a verdade, tentando encontrar o que Deus quer dizer com essa profecia. Nesse estudo, a gente vai utilizar o livro de Lucas como texto base. Além de Lucas, Mateus e Marcos também falam do mesmo assunto, profecia dos fins dos tempos. Mas Lucas ele tem uma linha de tempo mais clara, então ele vai ser o nosso livro base. Vamos usar Mateus e Marcos também. Porém, Mateus e Marcos eles retratam muitas profecias do Velho Testamento. Então a gente vai ter que voltar lá, por exemplo, no livro de Daniel, para ver de que está falando. Dá um pouquinho mais de trabalho para entender, mas vai ser legal, a gente vai fazer, vai ser muito interessante. Só uma observação antes da gente continuar. Seria bem interessante ler o livro de Lucas, capítulo 21, todo, antes de seguir com o estudo. Porque a gente vai usar ele, como eu disse, como texto base. Isso é, a gente vai pegar a linha do tempo, os eventos que vão ocorrendo, junto com a profecia de Jesus. Os versículos de 5 ao 11, depois de 12 ao 19, depois de 20 ao 24. Vão ser alguns trechos que nós vamos retirar de Lucas para a gente entender na história. Então é bem legal dar uma lida primeiro, valeu? Nossa caminhada na linha do tempo vai começar aqui, no nascimento de Jesus, em 4 antes de Cristo. Espera aí, 4 antes de Cristo? É isso mesmo. Como o nosso calendário foi feito anos depois do nascimento de Jesus, não se sabia a data exatamente de quando Jesus nasceu. Pela leitura dos textos bíblicos, estima-se que Jesus nasceu aproximadamente no ano 4 a.C. Vamos ler inicialmente Lucas 21, dos 5 ao 12. Nesse trecho, Jesus vai fazer um resumo de toda a profecia. Isso é muito comum em textos proféticos. Um resumo inicial da profecia e depois ela é detalhada. Jesus faz isso em Lucas 21. Nós vamos ler para a gente começar a nossa caminhada na profecia. Lucas 21, versículos 5 ao 11. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Tá aí, então do versículo 6, Jesus fala a respeito da destruição do templo, que ocorre por volta do ano 70 depois de Cristo. Também faz uma advertência contra os falsos cristos, no versículo de 8 a 9. Houve vários falsos cristos, o mais conhecido Simão Bar-Coba. E também fala a respeito dos sinais dos fins dos tempos, no versículo de 10 ao 11. Esse é um resumo da profecia. Ele pega os principais pontos e resume nesses textos. Agora a gente vai seguir adiante na profecia, a partir do versículo 12, que Jesus vai começar a falar dos primeiros sinais proféticos, dos primeiros acontecimentos proféticos que vão ser sequentes à ascensão dele aos céus. Jesus vai subir aos céus
e a profecia vai começar a acontecer. Newton faz uma estimativa que Jesus teria sido crucificado no ano 34. Outros estudiosos põem a data entre 30 e 33. Algum tempo após a ressurreição de Jesus, os discípulos dele passam a ser perseguidos, conforme é relatado no livro de Atos, sendo que alguns são levados a julgamento, outros presos e ainda outros mortos, como exemplo Estevão. Esses são os primeiros eventos proféticos preditos por Jesus em Lucas 21, 12 ao 19. Lucas 21, do 12 ao 19. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Pois bem, tudo isso que foi descrito por Jesus, do versículo 12 ao 19, ocorreu com os discípulos dele após a ascensão de Jesus aos céus. Eles foram perseguidos, foram levados a tribunais, julgamentos, conforme está escrito no livro de Atos. Uma leitura conhecida. Então, se cumpriu Lucas do 12 ao 19, a nossa inicial interpretação é que se cumpriu após a ascensão de Jesus. Vamos seguir com a nossa linha do tempo profética. Vamos estudar agora a Primeira Guerra Judaico-Romana. Mas é importante entender aqui que existem dois momentos proféticos que são muito parecidos, que é a Primeira Guerra Judaico-Romana e a Segunda Guerra Judaico-Romana. A primeira ela termina com a destruição do templo, enquanto que a segunda resulta com a diáspora do povo judeu. Os judeus são expulsos da Judéia. Mas nós vamos fazer essa distinção. Vamos estudar a Primeira Guerra Judaico-Romana, que termina com a destruição do templo, e só quando terminarmos esse assunto, nós vamos mover para a Segunda Guerra Judaico-Romana. Em 63 a.C., os romanos vão conquistar o antigo reino de Judá e transformá-lo em uma de suas províncias, a Judéia. A partir daí, os judeus passaram a viver sob o governo dos romanos e tinham que pagar tributos aos romanos. Essa relação nunca foi pacífica. Não era incomum judeus se rebelarem contra os romanos. Próximo ao ano 70 depois de Cristo, essa tensão entre os judeus e os romanos chegou no seu ápice, e muitos judeus se revoltavam contra os romanos. O governador da Judéia, a fim de retaliar as rebeliões que ocorriam na região, ordenou um saque do templo e a prisão de muitos judeus. Assim eclodiu a revolta e os judeus massacraram os romanos em Jerusalém e tomaram a cidade. Posteriormente, a revolta vai se estender além dos limites da cidade de Jerusalém. Os romanos, após uma tentativa frustrada com Galo, governador da Síria, de tentar conter os revoltosos judeus, enviam para a região Vespasiano. Vespasiano não ataca diretamente a cidade de Jerusalém, mas as outras cidades ao redor, pois os revoltosos em Jerusalém brigavam entre si, divididos entre saduceus e zelotes. Quando Vespasiano volta a Roma e se torna imperador romano, Tito, seu filho, vai ao ataque da cidade de Jerusalém. O general romano sitia a cidade, cerco que durou 7 meses, acabando totalmente a comida em Jerusalém. Ao fim dos 7 meses, Tito consegue entrar na cidade, acabar com os revoltosos, destrói o templo e incendeia Jerusalém. Segundo Flávio Joséfo, historiador judeu daquela época, mais de 1 milhão de pessoas foram mortas durante o cerco, e muitos outros foram feitos escravos. Esse elevado número de mortes se dá, segundo o historiador, pelo fato que o cerco começou poucos dias antes da Páscoa. A Páscoa é uma das 3 grandes festas anuais dos judeus
que eles migravam para Jerusalém para celebrá-la no templo. Assim, muitos judeus estavam na cidade quando o cerco começou. Uma curiosidade a respeito dessa guerra, que Newton escreve, que ela durou 3 anos e meio, segundo os cálculos do físico. Aqui é uma figura meramente ilustrativa do modelo do templo na época de Jesus e o local do templo nos dias atuais, do templo atualmente. Não sobrou nada, inclusive há uma mesquita no local. Essa foi a conclusão da primeira guerra entre os judeus e os romanos, a primeira revolta. Destruiu-se o templo e devastou a cidade de Jerusalém. Assim terminou a primeira guerra judaico-romana, destruição do templo e devastação de Jerusalém. Apesar disso, os judeus continuaram a viver na Judéia e ao longo dos anos se recuperaram, se organizaram. Porém, foi um período que não houve mais guerras entre judeus e romanos. A terra, por assim dizer, ficou apaziguada. Até que, cerca de 70 anos depois da Primeira Guerra Judaico-Romana, vai eclodir um novo conflito, o maior conflito entre judeus e romanos, a chamada Revolta de Bar Kova. Esse assunto, nós vamos chamar de Segunda Guerra Judaico-Romana, ele tem 3 pontos muito importantes: o sacrilégio terrível, o falso Cristo e a diáspora do povo judeu. Como o sacrilégio terrível é um assunto mais complicado, a gente vai deixar ele por último e vamos falar primeiro do falso Cristo e da diáspora. O falso Cristo, esse é o nosso ponto de parada na nossa caminhada na linha do tempo, aproximadamente no ano 132 d.C., na Segunda Guerra Judaico-Romana. Para prosseguirmos com o nosso estudo, vamos fazer primeiro a leitura do texto bíblico de Marcos 13, 21 ao 22. Deixo registrado Mateus capítulo 24, versículo 23 ao 28 para os mais curiosos. E seguimos com Marcos 13, 21 ao 23. Se então alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Antes de falarmos do falso Cristo propriamente, vamos entender o conceito de Cristo para os judeus. Porque hoje nós temos a visão do Cristo do mundo dos cristãos, que é o Redentor que morreu para nos salvar. Mas não é essa a visão que os judeus têm do Cristo. O Cristo que os judeus esperam seria um libertador de Israel, um rei como Davi, que faria Israel novamente ser um reino poderoso, um reino forte. É esse o Cristo que os judeus estão esperando. Nós temos textos como Jeremias 23, do 5 a 8, Miqueias, capítulo 5, versículo 2 a 4, Salmo 68, do 29 ao 31, ilustram essa visão de Cristo para os judeus. Vejamos a definição de Miqueias 5 do Messias. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso, os israelitas serão abandonados até que dê à luz a que está em trabalho de parto. Então, o restante dos irmãos do governante voltarão para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Mateus 2 também é uma referência no Novo Testamento, quando os reis magos chegam a Jerusalém perguntando onde havia nascido o rei dos judeus, o Cristo. E é por isso que Herodes vai procurar matar Jesus depois, temendo o Cristo, rei dos judeus. Outra referência é Mateus 22, do versículo 15 ao 21, quando os fariseus, procurando por Jesus a prova, perguntam a Jesus se era certo pagar o imposto a César. A ideia dos fariseus era que se Jesus era o Cristo, o libertador de Israel,
ele se oporia a pagar imposto aos romanos que dominavam aquela região na época. Se assim Jesus fizesse, eles levariam Jesus aos romanos para que ele fosse preso e morto pelos romanos. Um mapa da região na época, só para relembrar, a Judéia, que era uma província romana, foi o antigo reino de Judá, agora sob domínio e governo dos romanos. Esse era o Cristo aguardado pelos judeus na época, o libertador de Israel. Os judeus estavam submetidos ao governo dos romanos e ansiavam por ser libertados. Após a morte de Jesus, houve outros homens que se declararam como o Cristo. Teudas, Manahem ben Juda foram alguns dos exemplos, mas nenhum deles teve uma expressão tão forte como Simão Bar Kokhba. Esse sim vai ser um falso Cristo de se acreditar e vai ter um efeito catastrófico naquela região, como nós vamos ver em seguida. De volta à nossa linha do tempo. Após a Primeira Guerra Judaico-Romana, a Judéia ficou pacificada. No ano 117 d.C., Adriano passa a ser o imperador de Roma, e Adriano tem uma atitude pacífica diante do mundo romano. Apesar disso, os judeus já se preparavam para um conflito contra os romanos. Nos entornos do ano 130 d.C., Adriano resolve fazer uma tour pelo mundo romano, passando pelo Egito, Judéia, Síria. Por essa época, Adriano decide helenizar a Judéia, isto é, trazer a cultura grega para os judeus, impor a cultura grega aos judeus. Com essa motivação, Adriano decide construir sobre as ruínas da antiga Jerusalém uma nova cidade, Hélia Capitolina. E no local onde era o antigo templo de Deus, no Monte Santo, Adriano decide construir um novo templo, mas ao deus Júpiter. Os judeus que já estavam insatisfeitos com o então governador da Judéia, Tineio Rufo, se revoltam contra os romanos na conhecida Segunda Guerra Judaico-Romana, liderados por Simão Bar Kokhba. Os revoltosos foram muito bem sucedidos sob o comando de Bar Kokhba. Expulsaram os romanos de Jerusalém, derrotaram as legiões romanas, foram tão bem sucedidos que o Estado de Israel voltou a ser independente, passou a existir um Estado de Israel independente durante 2 anos. Moedas foram cunhadas com os escritos Simon e libertação de Israel. Tamanha foi a influência que teve essa revolta na região. O rabino Akiva, um dos rabinos mais influentes daquela época e até os dias de hoje, reconheceu Simão Bar Kokhba como o Cristo. Inclusive, o nome Bar Kokhba foi dado a ele porque é uma referência ao texto de Números 24, 17. Bar Kokhba significa filho da estrela. Números 24, 17 diz o seguinte: Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Esse texto de Números estaria falando do Messias, daí a referência para Bar Kokhba. Então Simão Bar Kokhba vai aparecer como essa figura emblemática, e muitos judeus vão migrar para Jerusalém para se juntarem a Bar Kokhba, chegando a mais de 200.000 homens a serviço de Bar Kokhba. Devido a essa força dos judeus e ao sucesso que eles estavam tendo, derrotando as legiões romanas, o imperador Adriano enviou para a região seu melhor general, Sexto Júlio Severo. As forças romanas, sob o comando de Júlio Severo, chegaram a quase 1/3 do poderio total do Império Romano. Assim, pode-se ter uma ideia da magnitude desse conflito. Assim nós terminamos com o falso Cristo. É importante lembrar que Simão Bar Kokhba foi reconhecido pelas autoridades religiosas do povo judeu, pelos mestres da lei, como o Cristo, foi o libertador de Israel e foi guerreiro assim como o rei Davi. Na época, era bem fácil acreditar que Simão Bar Kokhba era de fato o Messias. Agora nós vamos mover para a próxima parte do nosso estudo, que é a diáspora do povo judeu, que é a consequência dessa revolta. Primeiro vamos ler o texto de Lucas 21, do 20 ao 24, para nos situarmos na profecia. E depois vamos
comparar com os eventos históricos. Lucas 21, do 20 ao 24. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Com a chegada de Júlio Severo e os reforços romanos, a vantagem mudou de lado e os romanos passaram a derrotar os judeus. Como os romanos estavam enfurecidos porque muitos já haviam morrido naquele combate, derrotado pelos judeus, eles foram impiedosos e devastaram a Judéia. O historiador Diocácio descreve a Judéia como quase um deserto. Centenas de milhares de judeus morreram lutando, de fome ou por doenças. Prisioneiros judeus abarrotavam os mercados de escravos, aumentando os preços dos cativos. O escravo tornou-se mais barato do que um cavalo. Ainda segundo Diocácio, cerca de 50 cidades fortificadas e mais de 900 vilarejos foram totalmente destruídos pela fúria dos romanos. Além de mais de 500 mil judeus mortos pelo esforço de guerra e muitos mais por fome ou doença. Ao final do conflito, o imperador Adriano decide exterminar da Judéia qualquer traço do nacionalismo judeu, proibindo a leitura da Torá, proibindo os judeus de entrarem em Jerusalém, incinerando vários manuscritos judeus, assassinando mestres da lei. Ainda apaga do mapa o nome Judéia, o substituindo por Síria-Palestina, reconstrói sob as ruínas da antiga Jerusalém uma nova cidade, Hélia Capitolina. Sendo assim, podemos concluir alguns pontos importantes desse conflito, como a devastação da Judéia, sendo que a terra ficou deserta após aquela guerra, o grande número de mortes dos judeus nos conflitos ou por fomes, pestes ou assassinados. E diferente da primeira guerra, dessa vez os judeus vão ser expulsos da Judéia e a terra só vai voltar à posse deles nos tempos modernos, em 1948. Então, nas palavras de Jesus, foram dias terríveis. Assim a gente encerra com a diáspora. Para os mais curiosos, vale a pena ler Marcos 13, do 14 ao 21. Agora a gente vai fazer um breve resumo de todo o estudo. Recapitulando a profecia. Estudamos a perseguição aos discípulos de Jesus, estudamos a destruição do templo, a Primeira Guerra Judaico-Romana, estudamos a Segunda Guerra Judaico-Romana, a revolta de Bar Kova, estudamos o falso Cristo, Bar Kova, a devastação da Judéia, a diáspora, e a sequência que esses fatos aparecem nos evangelhos é a seguinte: a destruição do templo, em Lucas 21, do 4 ao 6, Marcos 13, do 1 ao 2, Mateus 24, do 1 ao 2. Perseguição aos discípulos, Lucas 21, 12 ao 19, Marcos 13, 9 ao 13. A diáspora e a revolta de Bar Kova, Lucas 21, do 20 ao 24, Marcos 13, 14 ao 20. A advertência contra o falso Cristo, Marcos 13, 21 ao 22, Mateus 24, 23 ao 28. Não estudamos, mas também aparece no texto profético os sinais que ocorreriam antes do tempo do fim, conforme Lucas 21, 9 a 11, Marcos 13, 6 a 8, Mateus 24, de 4 a 8. E também Marcos 13, 24, Mateus 24, 29, Lucas 21, 25, Jesus começa a falar do tempo do fim. Esse assunto poderemos estudar em uma outra oportunidade. É isso aí, pessoal. Assim a gente encerra o nosso estudo.
Vou ficar devendo o sacrilégio terrível, que é um assunto um pouquinho mais complicado, e a gente vai precisar de voltar no tempo, lá em Nabucodonosor, em Daniel. Vai ficar para um próximo vídeo, uma próxima oportunidade. Espero que tenham gostado desse, tenha ficado tudo claro. Valeu!